Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Gil, sou fisioterapeuta, professor universitário e oriento mestrado e doutorado no programa de pós-graduação Estrito Sensu Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os conceitos básicos de anatomia, como funciona o seu coração. Então a ideia da nossa aula de hoje é o quê? Verificar as principais partes do coração e ter uma ideia de como é o seu funcionamento. Pessoal, para a gente começar a entender o conceito do coração, a gente tem que saber onde ele está localizado e principalmente quem está fazendo essa primeira proteção dele. Aqui nós temos a caixa torácica. A caixa torácica ela vai ser composta por ossos como o nosso osso external, processo tifoide e manúbrio, juntamente com as nossas costelas. Dentro dessa região, a caixa torácica ela serve para fazer a proteção do que nós chamamos de órgãos nobres ou órgãos vitais. Nesse caso aqui, a gente pode estar dando destaque para os nossos pulmões, esquerdo e direito, e juntamente com o nosso coração, que está localizado bem aqui ao centro da nossa caixa torácica. Pessoal, nessa primeira imagem aqui, nós fizemos o rebatimento do nosso craneocostal. Esse rebatimento serviu para que a gente pudesse fazer a abertura do nosso pulmão esquerdo e a abertura do nosso pulmão direito. Para quê? Para que a gente possa observar uma região conhecida como mediastino. E é no mediastino que o nosso coração ele fica localizado, protegido por uma película que nós conhecemos como pericárdio. E aí nós temos as faces. Eu tenho a região que nós chamamos de face externocostal, que é a região do nosso coração que está voltado para o nosso osso external. Eu tenho a região da face pulmonar e eu tenho a região da nossa face diafragmática. A região da face diafragmática é a região do nosso coração que tem contato direto com o nosso músculo, que nós chamamos de diafragma, que é um dos principais músculos que vão estar presentes no nosso processo de respiração. Uma curiosidade em relação à face pulmonar, o nosso pulmão esquerdo ele vai ter o lobo superior e o lobo inferior. Em comparação, o direito ele tem o superior, o médio e o inferior. Isso acontece porque essa porção do nosso coração, que nós conhecemos como ápice, ele vai invadir parcialmente a região do nosso pulmão esquerdo. Por isso que um grande músculo brasileiro brinca que amigo é coisa para se guardar onde? Do lado esquerdo, no peito. Esse ápice do coração aqui, pessoal, estando voltado para o nosso lado esquerdo, é onde a gente consegue sentir o nosso batimento cardíaco. Quando o nosso coração bate, é essa região que nós sentimos vibrar, que nós sentimos reverberar no batimento cardíaco. Pessoal, aqui nós retiramos o coração lá de dentro da região que nós chamamos de pericárdio, da localização do mediastino, para a gente observar a sua anatomia da sua parte externa. Então, o que a gente vai ter? A gente tem, primeiramente, essa região que nós chamamos de base do coração. E a região da base do coração, que depois a gente vai separar duas câmeras. A gente vai ter os átrios, que vão estar localizados aqui na base. Já nessa porção aqui, nós temos o ápice do coração. Como a gente viu no slide anterior, o ápice do coração ele vai invadir parcialmente a região do nosso pulmão esquerdo. E é do ápice do coração que a gente vai ter a região dos ventrículos. E é no ventrículo que vai estar localizado o que nós chamamos de miocárdio. Fora isso, a gente consegue ver um longo complexo de veias e artérias, que são estruturas responsáveis pelo quê? Pela oxigenação e a nutrição do nosso coração. Pessoal, o nosso coração ele é um órgão. Se ele é um órgão, ele precisa ser nutrido e oxigenado para manter o seu funcionamento. Então, vai ser esse complexo de veias e artérias que vai proporcionar o que nós chamamos de irrigação do nosso coração. Nesse corte anatômico, eu consigo observar a porção, a região interna do nosso coração. E aqui, pessoal, a gente traz que o nosso coração ele é separado em 4 câmaras.
a gente vai ter átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Todo vaso que chega no nosso coração, ele vai chegar nos átrios. Todo vaso que sai do nosso coração, ele vai sair da região dos ventrículos. Ou seja, todas as veias que chegam no nosso coração, veia cava superior, veia cava inferior, veias pulmonares, vão chegar na região do átrio. Artérias pulmonares e a maior artéria do nosso corpo sai das porções ventriculares. E pessoal, nós temos o ventrículo esquerdo, ele tem uma porção de músculo miocárdio superior em comparação ao direito. Por quê? A artéria aorta é a maior artéria do nosso corpo e é a principal artéria que vai mandar sangue oxigenado para todo o nosso corpo. Por isso que o miocárdio ele tem esse volume muscular maior, para quando o nosso coração contrair, o sangue ele for com uma maior pressão, para que ele possa ser direcionado para todo o resto do corpo. Vamos relembrar que nós temos 4 tecidos primordiais, ou nós conhecemos como 4 tecidos embrionários, que é o nosso tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido nervoso e tecido muscular. Dentro do tecido muscular, ainda posso separar eles em 3 categorias. Eu tenho o tecido muscular liso, aonde eu vou encontrar esse músculo dentro do nosso estômago, dentro do intestino e revestindo a parede das artérias. Eu tenho o músculo estriado esquelético, que é o músculo que eu encontro preso às nossas articulações, que tem como principal função a movimentação dessas articulações e da estabilização. E temos o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele se concentra dentro do nosso coração. Ali na região dos átrios, nós temos a aurícula, que tem parte da musculatura pectínea. Eu tenho na região dos ventrículos uma grande concentração do miocárdio. Por quê, pessoal? O nosso coração ele para de bater em algum momento? Ele só vai parar de bater quando a gente for a óbito, quando a gente cessar toda a nossa função física. Fora isso, o meu corpo ele vai continuar necessitando de demanda de oxigênio para sua nutrição e oxigenação, por isso o meu coração ele nunca para de bater. Ele pode reduzir a sua frequência de batimentos, ou seja, diminuir a sua frequência cardíaca, ou aumentar a frequência cardíaca, dependendo da demanda e da necessidade física que eu estou naquele momento. Pessoal, aqui eu posso ver um corte histológico do tecido muscular cardíaco, aonde eu consigo ver o alongamento, prolongamento dessa fibra muscular juntamente com os seus núcleos. E aqui, pessoal, tem algo interessante que chama-se disco intercalar. O disco intercalar ele vai estar presente apenas no músculo estriado cardíaco e ele é uma junção entre essas fibras musculares. Quando o nosso coração se contrai, ele precisa ter uma contração aonde ele vai gerar uma compressão na região das câmeras. O disco intercalar faz com que eu tenha uma junção em uma fibra e em outra fibra muscular, para que o nosso coração ele consiga se contrair por inteiro. Nós entendemos que o nosso coração ele é um órgão que ele tem 4 câmaras internas. Ele é um órgão que tem presença de tecido muscular. Sendo assim, pessoal, o nosso coração ele também tem uma demanda energética. Essa demanda energética ele vai necessitar de vasos que façam a sua irrigação, tanto para levar oxigênio quanto nutrientes. Nesses vasos, nós temos principalmente a artéria coronária direita e nós temos a veia cardíaca menor. Esses vasos são responsáveis por manter o ciclo de chegada de oxigênio, chegada de substâncias energéticas e a retirada de gás carbono e daquele substrato que o meu coração já utilizou para manter a sua função muscular e o seu funcionamento operante. Bom, pessoal, nós observamos que o coração ele precisa ser nutrido e oxigenado.
E quem que leva o sangue não só para o nosso coração, mas para todo o nosso corpo? Veias e artérias. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Existe diferença entre veias e artérias? Sim, existe. Vamos começar pela veia. A veia, ela tem um sistema de válvulas, tá? Que a nossa artéria já não vai ter. A parede da túnica média e da túnica íntima da artéria é muito maior em comparação à da veia. Por que que isso ocorre? Pessoal, tudo que sai do meu coração é artéria, como por exemplo a artéria aorta. Tudo que chega no meu coração é veia, como por exemplo a veia cava inferior ou a veia cava superior. Nesse caso aqui, pessoal, a veia ela vai levar aquele sangue que nós já utilizamos de volta para o meu coração, ou seja, aquele sangue periférico que está lá na extremidade do nosso corpo, nos meus pés, nas minhas mãos. Por isso que toda vez que eu me movimento, eu tenho a contração dessa musculatura, ocorre um leve compressão na região da veia que faz o sangue subir até chegar lá na região do meu coração. Já a artéria, ela recebe aquele sangue em alta pressão da contração do meu coração. Esse sangue em alta pressão, ele sai. Por isso que a parede da artéria ela tem que ser muito mais forte, muito mais resistente, para poder suportar toda essa pressão que o meu coração exerce no momento da injeção do meu sangue para todo o nosso corpo. Galera, vamos entender uma coisa então. Então, eu sei que artéria e veia têm diferença. A artéria, basicamente no nosso corpo, ela vai carregar sangue oxigenado. A veia vai carregar aquele sangue com gás carbono, ou seja, o sangue que já foi utilizado dentro do nosso corpo. Porém, existe o que nós chamamos de exceção à regra. Então, o que que nós temos? Nós temos o corpo humano, nós temos o nosso coração e nós temos os nossos pulmões. Dentro do nosso coração temos as separações da região dos nossos átrios, região dos nossos ventrículos. E o que acontece, pessoal? Lembra que a gente comentou? Tudo que chega no meu coração é veia. Então eu tenho a veia cava superior e a veia cava inferior, trazendo sangue rico em gás carbono até a região do meu átrio direito. Aí, pessoal, eu tenho todas as estruturas que têm que sair do meu coração. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Tudo que sai do meu coração é artéria. Então, a artéria pulmonar, ela vai levar aquele sangue que tem gás carbono até o nosso pulmão. Então, o que acontece? O sangue que eu já utilizei toda a reserva de oxigênio, ele precisa retornar ao meu pulmão para ocorrer um processo que nós chamamos de hematose. Primeiramente, esse sangue ele vai chegar através da veia cava superior e inferior até a região de quem? Na região do meu átrio direito. A válvula, que já a gente vai comentar sobre ela, permite que o sangue passe para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, esse sangue que tem gás carbono, ele vai ser direcionado através da artéria pulmonar para o meu coração, para que ocorra o processo de hematose, que é libero o gás carbono e mando o oxigênio para dentro do meu sangue. O sangue ele precisa retornar para o meu coração. Mais uma vez, tudo que chega no meu coração é veia. Então aqui eu tenho a veia pulmonar que vai estar carregando sangue rico em oxigênio. Aí, pessoal, esse sangue rico em oxigênio, ele passa pela região do meu ventrículo esquerdo e do meu ventrículo esquerdo, esse sangue ele é direcionado através do maior vaso do meu corpo, através da artéria pulmonar, de volta para o meu corpo, um sangue renovado com oxigênio. Aqui, pessoal, nós temos o que nós chamamos do esquema da pequena
circulação. Então, percebam que nós temos a exceção à regra. Qual é a exceção à regra? A artéria pulmonar carrega sangue rico em gás carbono, aquele sangue sem oxigênio. A veia pulmonar já carrega sangue oxigenado, que é aquele sangue que foi enriquecido com oxigênio por um processo que nós conhecemos por hematose, que é a troca gasosa que ocorre lá no nosso pulmão, dentro da região dos nossos alvéolos. Quando isso entra de volta no meu coração, através ali do átrio esquerdo, aonde a válvula permite que passe para o ventrículo esquerdo, esse sangue é injetado que vai retornar de volta para o meu corpo para que ele possa utilizar esse sangue rico em oxigênio. Pessoal, lembra que a gente acabou de perceber que nós temos todo aquele esquema da pequena circulação interna que ocorre ali no nosso coração? E perceberam que eu tenho estágios no momento que esse sangue passa? Esse estágio, eles são controlados pela passagem de sangue através das nossas válvulas cardíacas. E são essas válvulas cardíacas que vão permitir que o sangue passe de uma câmara para outra e vai permitir que o sangue entre dentro do coração e saia. E quem são essas válvulas? Nós temos a válvula tricúspide, temos a válvula mitral, temos a válvula aórtica e temos a válvula pulmonar. São essas válvulas que vão ser responsáveis que o nosso coração mantenha essa passagem e principalmente que não temos o que nós chamamos de refluxo sanguíneo. O que é esse refluxo? Um momento onde o sangue ele não passe ou ele fique em alguma dessas câmaras. Pessoal, para que essas válvulas elas consigam se mexer, nós temos aqui o que nós chamamos de cordas tendíneas e músculos papilar. O que é essas cordas tendíneas? Essas cordas tendíneas é que fazem a fixação nas válvulas e é o músculo papilar que, quando ele se contrai ali dentro do coração, ele faz o fechamento dessas válvulas. Por quê, pessoal? O nosso coração ele tem um ritmo. Qual que é o ritmo do nosso coração? Tu-tu, tu-tu. Esse ritmo, pessoal, é o momento quando o nosso coração ele se enche e o momento quando ele se esvazia. Momento quando ele se enche e momento quando ele se esvazia. E as válvulas cardíacas é que vão ajudar nesse momento de fechamento e abertura, no momento de passagem e momento de saída de sangue dentro das nossas câmaras cardíacas. Pessoal, lembra que a gente comentou dessa estrutura lá no início da nossa aula? Septo intraventricular. Agora a gente vai entender um pouquinho da função desse septo intraventricular. No que nós vimos ali, no esquema da pequena circulação, no funcionamento das válvulas, fechamento e abertura, nós temos desse lado aqui, pessoal, na região do átrio direito, na região do ventrículo direito, nós temos o quê? Grandes quantidades de sangue com gás carbono, ou seja, o sangue que ele não foi oxigenado. Desse outro lado aqui, nós temos o sangue que está retornando através da veia pulmonar, sangue que passa para o ventrículo esquerdo, que são sangue rico em oxigênio. A função do septo intraventricular, então, é que não ocorra a mistura desses dois sangues. Por exemplo, se nós temos um indivíduo que nasça com uma cardiopatia congênita, que tenha por decorrência uma alteração do septo, ou seja, uma pequena abertura nesse septo, pode ocorrer mistura desse sangue. Aí, em vez da pessoa estar recebendo normalmente sangue rico em oxigênio, ela pode estar recebendo sangue rico em gás carbono. Lógico, essa alteração congênita, ela vai depender do grau da intensidade dessa abertura. Tem pessoas que convivem com essas aberturas durante toda a vida que não tem grandes repercussões.
Porém, tem indivíduos que já é identificada ainda já na fase intrauterina, lá dentro do corpo da mãe, que assim que nascem já são passadas por cirurgias para fechamento desse septo, para não ocorrer mais a mistura entre sangue oxigenado e sangue rico em gás carbono. Para completar o nosso entendimento sobre a contração do coração, essa contração ela é coordenada e ela ocorre inicialmente na região do átrio, numa região chamada nodo sinoatrial. Essa região vai gerar potencial elétrico que vai estimular posteriormente o nodo átrio-ventricular, fazendo que primeiro se contraia o átrio e depois se contraia o ventrículo, gerando o que nós chamamos de sístole e diástole. Sístole é o momento que o meu coração se contrai e manda o sangue para todo o corpo. Diástole é o momento que o meu coração relaxa e permite que o sangue entre novamente dentro do coração, fazendo aquele famoso batimento cardíaco, onde nós temos a alternância entre a sístole e a diástole. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que assistiu essa aula e quero salientar a vocês. O nosso coração, ele é um órgão extremamente complexo. Por isso, pessoal, a ideia dessa aula foi trazer para relembrar e apresentar conceitos básicos. Mas lembrando, o nosso coração ele vai ter ainda muito mais estruturas e uma fisiologia rica para vocês estarem estudando. Sendo assim, pessoal, mais uma vez, obrigado, tá? Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento ou alguma sugestão, pode mandar aí através do chat que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.